Sejam todos bem-vindos. Eu sou Jaqueline Herói, mestranda em Controladoria e Finanças Empresariais. É com grande satisfação que iniciamos o último webinar da 12ª edição do Encontro Mackenzie de Controladoria e Finanças, neste ano, com o tema Desafios Estratégicos dos Profissionais de Controladoria e Finanças. Uma semana promovida pelo Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com o apoio do Mackenzie Soluções, que é uma área de negócios que atua no mercado corporativo através do desenvolvimento de estratégias para melhoria de performance e sustentabilidade financeira, além de oferecer diversos cursos de educação executiva. O objetivo do encontro foi provocar a curiosidade, compartilhar e atualizar o conhecimento do público, estimular novas pesquisas e demonstrar a conexão entre o programa de pós-graduação em Controladoria e Finanças empresariais, a academia e a necessidade do mercado. Já foram realizados 7 webinars e abordado temas relevantes como tecnologia embarcada na contabilidade e controladoria, as declarações financeiras a partir dos apontamentos do IASB, os impactos do IFRS, ESG, as informações contábeis que influenciam as decisões dos pequenos investidores. Também tivemos a integração entre instituições Brasil e Itália e uma cerimônia de homenagens aos egressos do programa. Muitas pessoas participaram ativamente de toda a semana. Na linha de frente, tivemos 10 palestrantes externos nacionais, mais 2 internacionais, 7 professores e 12 discentes do programa, sem contar funcionários internos do próprio Mackenzie e Mackenzie Soluções. Diante da dimensão do que já aconteceu durante todo esse 12º encontro Mackenzie, eu gostaria de convidar o reverendo Gildásio Reis para realizar um momento de reflexão em fechamento de toda esta semana. Reverendo, por favor. Jaqueline, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pelo convite para participar com vocês desse fechamento dessa semana. E eu cumprimento aqui a todos os nossos painelistas e todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem. E eu espero que seja uma excelente webinar e que ela venha, como as demais, todas que já foram feitas, que essa também possa continuar contribuindo bastante aí para o aprendizado e para o crescimento de todos. Eu recebi a informação de que nós teremos aí uma palestra hoje aqui sobre a sustentabilidade no agronegócio. E eu queria refletir com vocês um pouco numa passagem que está registrada no livro de Gênesis. Eu não sei qual é a sua crença a respeito da criação, mas os presbiterianos, os evangélicos em geral, os protestantes oriundos da reforma do século XVI e outras vertentes religiosas, inclusive o catolicismo, olha para o livro de Gênesis crendo que aquilo que ali está registrado é a verdade a respeito da criação de todas as coisas. E eu quero olhar numa passagem em particular, Gênesis 2:15, e ela é muito interessante, porque ela nos fala a respeito de sustentabilidade. Hoje há uma grande preocupação da sociedade com essa questão, com a questão da sustentabilidade, e isso em todos os setores da nossa sociedade. E no agronegócio não poderia ser diferente. Ou seja, praticar a sustentabilidade na agricultura significa envidar todos os esforços para proteger, portanto, a biodiversidade e produzir alimentos saudáveis, de boa qualidade, sem que isso venha a trazer algum prejuízo para a natureza. Então, essa é a preocupação que vários setores hoje têm na nossa sociedade.
No entanto, essa preocupação com a biodiversidade, essa preocupação com a sustentabilidade, ela é muito antiga. Ela está, inclusive, no livro de Gênesis. E, e esse texto, ele diz assim, Gênesis capítulo 2, no versículo 15, diz assim, que Deus chamou o homem e o colocou no jardim do Éden, colocou ele no jardim, e disse para ele que ele deveria cultivar e guardar o jardim. Então, deixa chamar a sua atenção para esses dois verbos que estão aqui nessa passagem. O texto é exatamente esse: tomou Deus, o Senhor, o homem, e o colocou no jardim para cultivar e guardar o jardim. E aqui nós temos dois verbos que são muito importantes para nós, muito importantes para a questão do agronegócio, para a questão da sustentabilidade. Primeiro é o verbo cultivar, daí a nossa palavra cultura, nosso termo cultura vem exatamente desse verbo cultivar, que na língua hebraica é o verbo abade, abade, está lá no hebraico, abade. E esse verbo, ou essa ordem que Deus deu ao homem para poder cultivar o jardim, era uma ordem para o homem fazer uso do solo, para fazer uso do solo, fazer o uso da natureza, fazer o uso da fauna, da flora. Ele deveria usar tudo isso para trazer a cultura, para cultivar, para trazer o progresso. No entanto, essa ordem para desenvolver a cultura ou desenvolver o agronegócio, para a gente ficar bem dentro do nosso tema aqui, era a ordem para se trabalhar, para se produzir, para se construir. O Abade trazia essa ideia. Nós vamos construir, nós vamos produzir, nós vamos cultivar, nós vamos usar a terra, o solo e tudo, toda a natureza com o objetivo de produzir crescimento. Só que essa palavra cultivar, ela tem uma outra palavra do lado, que no hebraico é chamar, para cultivar e chamar. O chamar é guardar. Olha que coisa interessante. Guardar. O que Deus estava dizendo é que eles não deveriam ter apenas uma preocupação em trazer um progresso e um desenvolvimento para a agricultura, esquecendo de proteger a natureza. Então, esses dois verbos eles estão juntos, cultivar e guardar, ou seja, o homem ele deveria vigiar, ele deveria cuidar, ele devia observar, ele deveria preservar, ele deveria assegurar, salvar. Todas essas palavras e verbos são sinônimos para mostrar que o homem deveria trabalhar, sim, na terra, no solo, na natureza, na flora, na fauna, para trazer o desenvolvimento necessário para a sociedade. Mas, conjuntamente a esse trabalho que eles deveriam fazer, eles deveriam manter também todo o cuidado para proteger e para guardar o jardim, ou seja, a natureza. Então, apenas analisando esses dois verbos na língua hebraica, ou seja, o abade e o chamar, sem precisar recorrer a tantas outras ocorrências na língua hebraica, que mostrando que Deus tinha de fato uma preocupação com a sustentabilidade já naquela época, eu penso que isso já é suficiente para mostrar para nós que Deus tinha de fato essa preocupação já naquela época. Ele deu uma ordem: olha, pode mexer no solo, pode mexer na terra, pode mexer na natureza, e vocês vão usar tudo isso com o objetivo de trazer desenvolvimento, trazer o crescimento da sociedade. Mas enquanto vocês estão trabalhando para produzir e trazer crescimento,
vocês precisam também cuidar da terra, vocês precisam também proteger a terra, cultivar e guardar. Gênesis capítulo 2, verso 15. Portanto, meus queridos, essa história de proteger a natureza é bem antiga. É pena que muitos ainda, não o caso de nenhum de nós aqui, obviamente, mas muitos esquecem disso. Só pensam em cultivar e esquecem que a ordem para guardar precisa vir junto. Que Deus abençoe esse evento e que a palestra seja extremamente enriquecedora para nós. Que Deus abençoe. Jaqueline, muito obrigado, viu, querida? Deus abençoe vocês. Muito obrigada, reverendo, por suas palavras. Eu também gostaria de agradecer os convidados deste painel, que participarão desse bate-papo, como o reverendo disse, sustentabilidade financeira nas pequenas e médias revendas agrícolas. E nesta noite contaremos com membros da ADICER, Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Cerrado. Estão conosco Éder Ramos, engenheiro agrônomo, produtor rural e presidente da ADICER, e César de Oliveira, produtor rural, CEO da Cultura Agromais e diretor consultivo da ADICER. Como moderador, teremos Roberto Rodrigues, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Finanças Empresariais, diretor da NEFAC e CEO da RR Consult, a quem transfiro a palavra. Roberto, por favor. Bom, muito obrigado aí, Jaqueline, pelas palavras e tal. Preciso agradecer, obviamente, a todos aí pela a realização desse evento, essa semana de controladoria que eu sei e que participei organizando ano passado, não é fácil, então parabéns por tudo isso aí. Temos a honra aqui de poder encerrar essa semana de trabalho, né, junto ao Mackenzie, mas antes de iniciarmos, então, muito obrigado ao Mackenzie, obrigado ao professor Adomar e professor Otávio, a você, Jaqueline, e toda a equipe que trabalhou em função para que esse evento pudesse acontecer. E, obviamente, eu agradeço ao Éder e ao César pela presença ilustre aqui nesse painel, nesse bate-papo a respeito do agronegócio, e especificamente tratando as questões relacionadas à sustentabilidade financeira das revendas, né? E até fazendo uso das palavras do reverendo, né, Gildásio, quando ele comentou muito bem da questão de se cultivar e proteger, faz parte das minhas pretensões profissionais e acadêmicas, com muita franqueza assim, e simplicidade, humildade, olhar sempre que possível, com muita profundidade para essas questões relacionadas às revendas, sobretudo. O agronegócio brasileiro, ele de fato ele tem demonstrado uma força ímpar no cenário mundial, no que diz respeito não só à produção de alimentos, mas também como um grande pilar que ajuda a sustentar as economias, as finanças do país, a geração de empregos. Isso é o agro brasileiro, um papel indissociável para que o planeta possa cumprir aí com as suas necessidades, né? Enfim, só que dentro do agronegócio, dentro do setor que é vasto, que é amplo, existem aí os seus segmentos. E dentro desses segmentos, tanto da ponta, de um lado, o produtor rural, que tem o seu papel de destaque, obviamente, de relevância, como também as indústrias que transformam os alimentos, enfim. Mas aqui o tema ele vai num ponto que eu venho falando e lendo e estudando já há um tempo, que me causa, de verdade, um grande desejo em aprofundar e, ao mesmo tempo, também porque me desperta uma grande preocupação, de certo modo, que é cuidar, né, que é, além de cultivar, mas cuidar também daquele que seria o segmento, que para mim é o segmento, e na opinião de muitos, que, de fato, contribui e talvez seja que traz consigo no seu DNA de negócios a garantia que, de fato, o agronegócio possa existir, possa coexistir, possa acontecer. As revendas agrícolas, no papel que elas cumprem dentro do setor agronegócio, elas, eu diria que há pouco olhar, pouco estudo
tratando, retratando, olhando e aprofundando para esse segmento empresarial. Por quê? Porque o sucesso de um setor como esse, ele ocorre e tem ocorrido, mas sem o papel da revenda, sem o papel de todos, mas o papel da revenda, indiscutivelmente, ele tem garantido, ele tem contribuído para que, de fato, muitos produtores rurais possam garantir os seus plantios, as suas colheitas e depois comercializar os seus produtos, e que principalmente que as grandes indústrias, as agroindústrias possam também cumprir com o seu papel, com a sua função social e de transformar esses alimentos e gerar emprego, ou seja, mas as revendas trazem dentro, então, portanto, do papel delas no dia a dia uma contribuição gigantesca e pouco estudo tem sido direcionado para esse segmento. Então, isso sempre me causou uma certa inquietação e também como um profissional que atua no setor agro, pude e posso verificar isso no dia a dia. Daí surgiu o interesse, quando ingressei no Mackenzie, indiscutivelmente, tratar uma questão no agronegócio que pudesse ser endereçada para as revendas agrícolas. Eu acho que não fosse isso, eu talvez não tivesse ingressado no doutorado do Mackenzie. Então, eu friso aqui a relevância das revendas para o setor, o meu grande interesse, o interesse do Mackenzie, que tem dado aí demonstrações em aprofundar nesse segmento tão importante que é o segmento de revendas. Então, pessoal, muito obrigado ao Éder, muito obrigado ao César pela presença e fazendo então esse comentário inicial, eu vou aqui de uma maneira dinâmica com vocês direcionar algumas questões para que vocês possam tecer os comentários de vocês a respeito vamos falar desses temas cruciais e desafiadores para o segmento de revendas, que é onde vocês muito bem cumprem com o papel e representam essas revendas aí, junto ao ADSER principalmente, ok? Eu vou direcionar a primeira questão, então, para o Éder, mas fique à vontade também, César, para, de repente, fazer algum complemento. Gostaria de perguntar, Éder, quais os desafios, assim, nos próximos anos, né? Eu que venho acompanhando o ADSER, a gente está fazendo aí um trabalho com vocês, vejo que vocês estão muito preocupados e antenados com os próximos anos aí para o segmento de revendas dentro do setor agro, né? Então, quais os desafios nos próximos anos, no sentido assim, para o setor do agronegócio, mas dentro desse desafio para os próximos anos no setor agronegócio, qual o papel das revendas agrícolas nesse contexto? Gostaria que vocês falassem um pouquinho, começando pelo Éder, e fique à vontade também o César. Tá joia. Então, começando aí, primeiramente, aí, boa tarde aí, de novo, né? Obrigado também pelo convite, poder estar participando desse evento, né? Tradicional de vocês aí, né? Com ampla conhecimento né? E participação agora vamos falar nesse movimento do agro, né? Acho que suas palavras aí, Roberto, de gratidão por nossa parte aí, de saber do seu empenho, envolvimento e entendimento, né? Cada dia mais da movimentação do agro, né, do agronegócio, da revenda em si, do distribuidor de insumos, que é né, a nossa atividade principal, aí junto a nós, lá da nossa associação ADSER, e com os membros, né, que estão junto, né, com a gente como sócio proprietário de empresa, né, como diretor de empresa, né, todos nós, como membros do nosso conselho diretivo, né, à frente da ADSER. Então, primeiramente, agradeço você aí pelo seu empenho, pelas suas colocações aí, e vendo a importância de, né, nos aproximar mais desse meio acadêmico aí, que vai contribuir enormemente para a gente atingir objetivos pautados em conhecimento, né, em coordenação, em planejamento do nosso futuro. Né? Dentro da sua pergunta, eu entendo que, assim, hoje, logicamente, faz parte do nosso dia a dia essa penetração e perspectiva de futuro, né? O que é mais importante, né? O que você está falando aí de esse desafio, né, do agronegócio para o futuro aí, né? Logicamente, a gente divide todos os nossos objetivos voltado pela área estratégica, a área financeira, a área econômica, né?
que é o principal, né, meio né, de convívio dos nossos dias, né? A distribuição de insumos, o agronegócio, né, do nosso país aí continua crescente, né, forte, e a nossa distribuição, a gente mesmo, talvez como exemplo, através da nossa associação, tem procurado muito implementar ações, implementar pontos de melhorias, capacitações, orientações, né, uma larga escala de processos, né, que foram ampliados, melhorados, também com apoio da Andab, que é a Associação Nacional que a gente está também inserido, né, na maioria dos associados, né, então isso tudo traz uma evolução grande de performance aí, de perspectiva de futuro. Mas, em si, temos que pensar aí que o desafio que a gente está passando no momento é que tem-se oportunidades, né? Tem-se planejamento de futuro, tem crescimento, tem ampliações, né? de produção, né? Regional, nacional, e tudo isso passa pelo lado financeiro, né? Para suportar a amplitude, né, de crescimento. Então, um dos pontos, né, dentro da sua pergunta seria essa capacidade de assimilar a necessidade de caixa, a necessidade de financeira, né, necessidade de assimilar o crescimento que está sendo prospectado aí, né? Que não adianta você querer crescer, mas não ter caixa para isso. Então, é um problema. É, Um segundo, talvez evidente, é a atratividade do agronegócio, a pujança do agronegócio, logicamente, ela tem atraído, né, N investidores, né, entrantes, novos players aí para o mercado, né, mercado de produção, né, área de produção, área de distribuição de insumos, principalmente o nosso negócio, né, e isso também passa a ser um ponto de relevância aí que a gente, como distribuidor, tem que nos preparar, porque a partir já é um fato real, a gente está se vendo no dia a dia, sendo já começando a ter a participação de grandes grupos financeiros, grandes empresas multinacionais, grandes fundos de investimentos, né, que vão vir aí com um modelo novo de negócio, né, um modelo novo talvez de atuação e talvez com um poder financeiro diferente do que a gente tem atuado hoje. Então passa a ser uma preocupação grande aí. E acho que não poderia deixar de ressaltar aqui também a ligação com a abertura do evento aí, né, com Gil Vaz, né, que fez o reverendo aí que fez a abertura e mencionou aí a questão da sustentabilidade. É interessante ele falar ali né, um aspecto que estava já mensurado aí, Deus, né, as atividades cristãs aí, tudo. Então, a gente a falar em sustentabilidade hoje, eu achava que era uma palavra moderna, né? A gente vê que isso aí já está evidente há muito tempo. Então, e isso acho que tem que fazer parte, tem que andar de lado, né? Acho que a nossa perspectiva de continuidade, de futuro, tudo que cresce, tudo que gera grande demanda, tudo, né, que dá amplitude, melhora muita coisa, mas piora as outras, né? Pode ter excessos, abusos, né? Então, a sustentabilidade tem que andar junto, do meu ponto de vista. É uma missão que a gente, acho que todos nós nas nossas empresas temos isso como ponto de referência, mas tem muita coisa para melhorar ainda, muito ponto, né? Novidade, muita atividade a ser realizada ainda. Então, só vou citar aí para deixar o César falar um pouco, esses três pontos aí como, né, referência aí de preocupações nossas para o futuro. Tá bom? Não sei se atendeu aí, mas César, contribui um pouco também aí para a gente. excelente, Éder. Obrigado. Contribuiu bastante, sim, claro. Vamos lá, César. Pois bem, primeiramente também uma boa noite a todos, quem nos assiste, né, e ao Éder aí também, nosso amigo e companheiro de jornada. Obrigado aí à turma da Mackenzie. Parabéns aí pelas palavras do reverendo Gildásio. Realmente a gente tem que pensar que a terra foi feita para cultivar e ao mesmo tempo preservar. Acho que esse também pegando o gancho dele, esse é um desafio, né? A gente, principalmente no Brasil, a gente mostrar que a nossa produção é sustentável, né? Porque eu acho que nós temos aí, como a gente está virando, a gente sabe que
O mundo tem uma guerra econômica muito grande de poder, né? O dinheiro é o poder. Então, como a gente tem aqui no país, o agronegócio é o nosso motor, né? O nosso coração, e às vezes até o cérebro também, e num país continental nosso, e a gente, perante ao mundo, que a gente está, ou seja, vamos se tornar primeiro em vários cultivos, né? Na soja somos primeiro, o milho, vamos caminhar para ser primeiro que os Estados Unidos. Então fica uma competição e o grande desafio é a gente mostrar que o nosso agro é sustentável, que aqui a gente produz e preserva, né? O medo da tal da Amazônia, nós mesmos, a gente pensar que a gente vai destruir a Amazônia, vai destruir a nossa chuva aqui no Cerrado, né? Então, assim, esse acho que é o grande desafio. O Eder colocou bem vários desafios, tem desafios financeiros. Eu acho que como o Brasil é um país continental, a gente pegar, tem o Cerrado do Mato Grosso, que é uma região de grandes produtores, a gente for para o interior da Bahia, for lá para o Nordeste, aqui nessa região. Então, assim, acho que um desafio é a gestão, que muitas vezes o produtor rural, ele produz bem, ele sabe fazer ali as aplicações corretas, mas às vezes a gestão ele peca um pouco. Eu lembro quando eu entrei nesse segmento, um colega meu, o Éder conhece, que é o Serginho, colaborador nosso, ele fala assim, ele conta em safras. O cabelo branco condenas, então eu estou entrando na minha 22ª safra, né? Então, assim, eu escutei uma vez quando eu entrei no segmento distribuidor de insumo, um produtor falou o seguinte, que tem 3 coisas que só sabe quando apura, que era sabão de bola, eleição e lavoura, né? Então, assim, o produtor muitas vezes ele não faz uma gestão. Hoje tem muitas técnicas, né? Então, aqui o papel do distribuidor está para ajudar o produtor rural a não só ali fazer ele produzir mais, mas ele fazer uma gestão eficiente. Então, acho que são vários desafios e nós aqui, distribuidor de insumos, temos total capacidade para ajudar o produtor a produzir bem, a ter sustentabilidade, a fazer a gestão. Então, acho que o Éder falou muito bem e eu vejo os pontos que a gente vê são esses também. Tá? Legal. Professor Edomar, você quer fazer um comentário ou posso seguir normalmente aqui? Não, acho que você pode seguir. Depois eu falo alguma Tá. coisinha também em relação a alguns pontos que eu entendi. Ótimo. Eu entendi assim uma questão importante aí que vocês falaram, né? A entrada de novos competidores, né? Que trazem no seu bojo novas técnicas de gestão e que combina com a fala do César de que um dos grandes desafios é a questão da gestão, né? Então, o projeto do Roberto tem essa pegada, né? Quer dizer, o nosso programa de pós-graduação, né? Mestrado, doutorado profissional, a gente tem um olhar para os problemas no seguinte sentido: em vez de olharmos e só relatarmos, a gente tem uma perspectiva de olhar e intervirmos, ou seja, de ajudarmos na solução, né? E, lógico, sem a pretensão de ir lá e achar que temos as soluções. Não. Soluções construídas com vocês, né? Vocês que têm o campo na mão, que têm a gestão na mão, que têm as pessoas, né? Que têm os processos, os clientes, e nós podemos ajudar nesse papel, né? Então, esse papel desse conhecimento que a gente chama aqui criado de forma colaborativa. Então, de uma forma bem assim resumida, acho que é por aí que a gente está trabalhando, né? Quer dizer, enxergar um pouco esse webinar é importante para todo mundo, entender um pouco esse lado de vocês, né? E nós, enquanto academia, nessa perspectiva do Éder da integração, tentarmos aí fazermos essas pontes, construirmos essas pontes juntos, né? Então tá bom, obrigado por enquanto. Vai lá, Roberto. Tranquilo, não, ótimo. E acho que nessa linha que o professor Edomar comentou, e que vocês comentaram também, Éder e César, aí eu até endereço essa próxima questão aqui, essa próxima indagação, né? Sobre as prioridades que as revendas devem estabelecer, claro, visando buscar lucratividade e também enfrentar essa competitividade que até o Éder comentou, né? Nesse setor, hoje tem vários entrantes, fundos, enfim, cada vez mais o mercado mais acirrado, mais competitivo. Aí a pergunta especificamente seria o seguinte: qual a relevância do capital de giro para fomentar tanto a compra, né, que as revendas precisam fazer junto às indústrias dos insumos, né, e ao mesmo tempo financiar a venda desses insumos aos produtores? Então, fica aí essa pergunta sobre a relevância do capital de giro.
Aí fica, eu acho que vamos seguir nessa mesma ordem, né? Éder e depois o César, para a gente interagindo, que acho que fica legal, né? Tá joia. Não, beleza. Aí você tocou na ferida, né? Esse é o assunto primordial para nós aí, né? Eu vejo assim, quando a gente fala em busca de rentabilidade, né, as prioridades que a gente tem, eu vejo que a rentabilidade é justa, né? A gente sempre gosta muito de frisar isso, porque o distribuidor de insumos, você pensa nos momentos que nós estamos passando agora, né? Os insumos estão em altíssimo, altos, tudo, o custo de produção, se ele fosse estabelecido somente agora, tudo alto, fertilizante subiu para caramba com as questões de problemas aí, né, logísticos, de fábricas, né, internacionais aí, o mercado interno e, e aqui também a questão de dólar, alto, então assim, está num momento crítico e às vezes quem está de fora acha assim, o distribuidor está aproveitando e ganhando muito, né, e a gente não tem essa prática, né, quase vou falar assim, o nosso negócio não suporta isso, entendeu? Não tem como a gente trabalhar ganhando muito. A gente tem, e como, isso eu falo como uma posição pessoal, né? Mas como orientação e como desejo, que seja uma rentabilidade, uma remuneração justa, né? Que a gente tem que pensar dessa forma para contribuir com o todo, né? Então, e para fazer isso, para que chegar num ponto justo, né, que seja favorável, ajudando o produtor, a atividade, ajudando a cadeia do nosso negócio, vai morrer tudo em fluxo de caixa, aí, igual você falou, capital de giro, né, principalmente aí, que é uma ferramenta, né, logicamente, do dia a dia e estrangulada perante o negócio, principalmente agora nesse momento, perante esse crescimento grandioso que está aí, né? Porque se a gente tinha, por exemplo, capital de giro pré-determinado, com concreto, liberado com multinacionais, com instituições financeiras, né, X, e hoje o custo de produção quase que dobrou, 2x, na mesma, você não conseguiu uma liberação de crédito sua, né, um capital né, de terceiros aí na mesma proporção. Então, a necessidade de caixa, né, ela é evidente aí e passa a ser um problema grande, né? Hoje, o trabalho que eu acho que até o Roberto tem expertise nesse, que era essa estruturação de caixa interno, né, uma necessidade de fluxo de caixa aí, né, para ter um capital de giro mais saudável, passou a ser um fato predominante aí para a gente conseguir a sobrevivência, entendeu? Porque na distribuição de insumos, volta a falar aí, o distribuidor, a gente é de origens básicas, né? Começou a atuar no campo, fazendo negociação, dando assistência técnica nas fazendas, né? Fazendo vendas, atividade comercial, né? Então, poucas exceções têm esses grandes grupos que têm talvez o poderio de patrimônio gigantesco. A maioria, a gente bem sabe aí, são pessoas do meio, pessoas que têm um trabalho, né, um desejo de trabalhar enorme, têm uma força, né, de trabalho grande no campo, mas não tem patrimônio. Então, o patrimônio vem pelo histórico, pela honestidade, pelo desejo de trabalhar, e o capital vem de terceiros. O banco, ou instituições, né, ou as multinacionais, que são os grandes parceiros aí, ou as empresas nacionais mesmo, né, que são os grandes parceiros, que abrem limite de crédito e a gente vai para o campo trabalhar. Então, tem uma limitação enorme aí, esse ponto que você tocou aí de fluxo de caixa assim, é preocupante até. Por exemplo, estou querendo dizer, para o ano que vem, se eu tenho um limite de crédito num parceiro aí, num fornecedor de 10 milhões, se continuar nessa mesma onda que está, eu vou ter que ter um limite de 20. E como é que eu vou construir esse limite de 20, né? Se eu não tenho, se eu já tenho as minhas garantias que estão suportando isso, né? Falando no geral, né? As garantias do distribuidor em si, elas não vão dobrar de um ano para o outro para poder suportar isso aí, né? Então, as soluções financeiras que têm sido apresentadas, dentre elas aí, tem muita coisa no mercado, né? Mas nem tudo tá indo na mesma linha, no mesmo tempo, né? No mesmo time aí, vai ser um problema de futuro,
Aí volta um pouco na primeira pergunta que lá que eu falei, né? Um player, um investidor grande que tem isso já estruturado, pode dar um passo na frente da gente, e de um distribuidor que não esteja tão preparado. Então, eu não teria aqui, acho que, Roberto, assim, a solução, né? Aí é uma coisa da gente trabalhar, né? Seria a solução financeira, né? Eu também estou querendo adaptar, estou interessado em participar de eventos como esse, e melhorar a gestão. Talvez um dos pontos na gestão é melhorar a rentabilidade através de custos, né? Melhorar custos, administrar melhor, porque você não vai conseguir só em margem, só eh, né, em repassar isso para o consumidor, tudo, resolver esse problema. Tá? Mais ou menos nesse sentido aí. Excelente. Obrigado, Éder. César. Muito bom, Éder. Complementar um pouquinho que realmente acho que caixa, né, para qualquer operação, qualquer negócio é um ponto sensível, porque qualquer investimento você demanda de capital. E o capital muitas vezes igual o Eduardo falou, você pega se todo o crédito para o ano que vem é um desafio, nós vamos ter já, começar a pensar num plano para esse desafio. A gente vai ter que dobrar nossos limites, né? Como nós vamos fazer isso? Porque muitas vezes o sistema bancário ele é um pouco cruel, né? Muitas vezes, quando não está chovendo, ele quer lá e ele te tira o guarda-chuva. Olha que tem o sol, ele quer te dar o guarda-chuva. Então, ou seja, mas a gente vê que tem um movimento a gente chama a financiarização, mas ainda assim, ele está muito tímido, né? Com CPF financeira, com alguns títulos de crédito diferentes, mas sim, muitas vezes ele não está chegando na ponta onde que precisa. Ele não está chegando aqui no distribuidor, não chega no produtor, às vezes chega lá na indústria, mas chega de uma forma muito engessada. E ela que chega aqui embaixo, onde a operação ocorre, ela chega de uma forma um pouco muito torta ou difícil de acessar esse crédito, né? Nós também temos uma dificuldade bastante no setor de distribuição, que a gente já luta muito por isso, é um anseio da associação, a gente participar do crédito rural. A gente está lá dentro do produtor rural, a gente faz extensionismo rural, a gente financia, a gente armazena, nós transportamos, né? Nós fazemos toda a cadeia ali de levar solução para o produtor rural e nós não participamos do crédito agrícola e do governo, né? Então, ou seja, é um desafio bastante. Então, a gente, além de a gente ter esse desafio todo do agro, da indústria a céu aberto, de ter uma gestão competitiva, uma gestão organizada, gestão de fluxo de caixa, gestão de margem, gestão de custo, gestão tributária, né? A gente está num país ainda que a gente tem uma estabilidade muito grande. O dólar, né, pouco há tempo, o dólar R$ 5, 5,20, o dólar estourou de ontem para hoje por alguma ação do governo. Então, a gente é muito influenciado pelo governo ainda, né? Então, assim, o desafio de caixa é um desafio tremendo. Eu pego um dinheiro de juros pré-fixado ou pós-fixado. Nossa, eu pegar pós-fixado, amanhã não paga a operação. Eu pego um dinheiro em dólar, mas o dólar eu não consigo redear e amanhã o dólar pode quebrar minha operação. Então, realmente, o caixa, eu acho que a gente tem que começar com instituições igual vocês, tá aqui no dia a dia. Acho que a academia tem que vir mais para o dia a dia das operações, estar junto aqui com os empreendimentos. Acho que, porque muitas vezes a gente sabe que um negócio começa, igual o Ed falou, começa com um sonho de uma pessoa ali, trabalhador, dele dar emprego, dele ter um sonho de ter um negócio, de ajudar a sociedade no meio que ele vive, e muitas vezes esse sonho falta a gestão. E às vezes ele não tem o tempo de buscar conhecimento. E esse fórum aqui eu acho que é muito legal, que ajuda o gestor que está ali, tem um negócio pequeno, que ele às vezes, muitas vezes, ele tem 3, 4 funções, e muitas vezes ele está muito mais lá na operação de vender e esquece de olhar a gestão, um fluxo de caixa. Então, ou seja, e muitas vezes eu vejo para a questão de caixa, a gente muitas vezes esquece do plano, né? Nós temos um plano, meu plano é até chegar em São Paulo, mas qual que é a estratégia? Então, a gente muitas vezes deseja um plano, mas não desenha estratégia. E no meio dessas estratégias, a gente pode ter algumas intempéries. Como eu digo, que o agro é uma indústria a céu aberto. Vamos pegar o milho safrinho, o produtor, né? Não adiantou nada ter um belo preço do milho, mas quantos produtores deixou de produzir? E impacta diretamente no nosso negócio, que a gente está ali no ponto da cadeia. E muitas vezes algum player não entende isso. Não, eu quero meu dinheiro de volta, mas não é, o produtor não colheu. Como é que a gente pode repactuar isso? Porque ele vai produzir no próximo ano.
Então, é um desafio de caixa, um bastante desafio para nós, distribuidores, muito sensível. Vejo que, às vezes, muitas vezes um gargalo nessas operações, igual o Éder comentou, que, né, a gente vê esses players grandes chegando, mas é uma empresa de muitos anos, a estrutura de capital é diferente, e nós aqui, que somos, vamos dizer, empresas de dono, tem aquela limitação do capital que muitas vezes dificulta para a gente crescer, para apoiar um produtor, para fazer o financiamento completo da safra dele. Então, a geração de caixa, e o caixa é um ponto sensível aí para nós. Acho que, só aproveitando aí, ó, Claro. ativado, a sua fala aí, César, me fez lembrar aí, que acho que a gente até esqueceu. Na primeira pergunta do Roberto, quando ele fala dos desafios, acho que a gente esqueceu de mencionar isso que você falou agora aí, que é o desafio climático aí, né? E isso na distribuição de insumos, né? Na convívio do meio agrícola aí, e isso vai fazer parte, acho que agora, mais do que nunca, do nosso calendário anual aí, entendeu? Porque nós temos diversidade climática aí no Brasil para todo lado, né? Né? Não preciso ficar citando exemplos aqui, né? Geou, choveu, fez calor, o inverso em todas as regiões do país fora disso. Nós não temos ainda seguros agrícolas convincentes, né? Que dê um embasamento bom de tranquilidade para isso. Então, é um desafio, entendeu? Conviver com a alteração climática aí, ano após ano, passou para ser nós um problema sério e uma incerteza, né? Nós estamos plantando uma safra aí, a gente tem que ajoelhar lá e rezar mesmo para contar que tudo vai dar certo, né? A gente não tem, né, hoje a segurança disso. Então, não podemos deixar Complementando, passar essa aí, não. boa, e Boa. complementando, a questão do seguro realmente é um desafio, porque muitas vezes a gente vê o seguro, faz, mas o produtor não sabe como é que ele acessa um seguro vamos pegar, da lavoura, né? Ele não é igual um carro, que você bateu o carro, então, assim, o seguro tem um monte de nuances, então realmente é um desafio também de a gente entender como é que funciona um seguro, porque muitas vezes o produtor faz, mas ele fez e não sabe como que aciona, né? E um ano igual esse que o Éder citou, realmente sim, a gente tem um ano bastante atípico, né? A gente vê 2 eventos climáticos que atingiu bastante, né? O agro, e mesmo assim a gente batendo alguns recordes, que é a geada e a seca, né? Então tivemos, né, sou um pouco, vou pegar, apesar dos cabelos brancos, viu, Éder? Na minha 22ª safra, eu acho que eu não vi um ano com 2 eventos climáticos tão intensos igual foi Tá, esse então. ano, né? Correto. Incomum, né? É fato Tá. isso. Professor Edomar, algum comentário? Professor Otávio, posso seguir? Não, eu acho que o diagnóstico, assim, né, que vocês falaram bastante, é um negócio, vamos dizer assim, que o pessoal lá no modelo do Porter chama, né, com alto poder de barganha dos fornecedores, né, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, você investe em capital de giro, né, você coloca muito dinheiro na operação e com um nível de incertezas altíssimo, né, como você falou agora, César, dos 2 eventos climáticos não previsíveis, né? Quer dizer, então, e essa falta de sensibilidade, né, que você mencionou do crédito rural o crédito do governo para o setor, né, para as revendas, faz esse problema ser muito complexo, né? E aí, por outro lado, você fala, olha, mas tem algumas oportunidades que é o conhecimento ao produtor, né, um conteúdo que chegasse para ele, né, de forma que ele pudesse usar algum ferramental, né, de mitigação de risco e as ferramentas de mitigação de risco para a própria revenda. Isso aí, lógico, sabendo que sempre você vai ter que aceitar um nível de risco aí na operação. Então, assim, é um problema complexo. Né? Isso a gente chama aqui de um grande problema complexo, uma coisa que persiste há muito tempo, né? Que não é fácil de resolver, que não se resolve em um webinar e nem em 2, né? E nem em 5, talvez. Então, vai exigir uma dedicação muito grande aí desse projeto do Roberto e de outros que virão, né? Então, acho que o nosso compromisso aqui é estar presente junto com vocês, né? E convido outras pessoas que queiram também participar desses que a gente chama aqui de projetos intervencionistas, né? Para tentar endereçar uma solução, né?
que minimize algum desses problemas, evidentemente. E, assim, ao estudar isso, é que a gente pode realmente testar se isso é viável, né? Se a gente consegue entregar uma solução para o setor. Tá? Então, acho que esse é um desafio grande aí, que vai tirar um pouco dos nossos cabelos também, viu, César? Tá certo. No meu caso, ainda mais, né? Com certeza. Bom, dando sequência, e aí já pegando até a fala do professor Edomar e aqui o próprio César comentou, né? Dessa sensibilidade, desse ponto de sensível, né? Então, eu quero falar aqui da questão da gestão mesmo, mais voltada para a sustentabilidade, né? E aí a pergunta, né? A reflexão, Éder e César, do ponto de vista de controle gerencial, né? Como que o controle gerencial, assim, quanto mais, né, enfim, pode contribuir na visão de vocês, tanto com a questão da qualidade, voltado para as áreas financeiras, por exemplo, na área de controladoria, e até mesmo para a gestão de risco, que você acabou citando agora, ambos citaram, né? E a questão do risco climático, por exemplo, que tem que estar dentro do calendário, como disse o Éder. Então, como que a questão do controle gerencial, na visão de vocês, pode corroborar ainda mais, tanto com a gestão de riscos, mas também com a controladoria e com a questão financeira? Tá bom, César, vou deixar você começar primeiro aí. Você que já é um mestre né, em finanças, aí, em controladoria. Deixa eu te ouvir primeiro. Sou mestre, não, estamos aprendendo com os mestres aqui, né, Éder? Tá Nossos certo. mestres doutorandos aí. É Não, verdade. até assim, te agradeço aí, Éder, passar a palavra. E às vezes eu falo que eu sou um pouco a exceção no distribuidor, porque a gente pegar a grande maioria, é tudo agrônomo, né? Cada que trabalhou na área comercial, e eu falo que eu sou, às vezes, a exceção. Quando eu estou no fórum com bastante colegas aí na distribuição, você vê que a grande maioria é agrônomo, eu sou administrador. Então, falar de gestão, para mim, é gostoso, porque eu acho que a gestão ajuda muito. Quando a gente tem gestão, controladoria, ela ajuda muito. Porque muitas vezes eu falei que o distribuidor abriu ali com um sonho, com um propósito, ele foi vendendo ali, fazendo venda. E depois, muitas vezes, ele vai para a gestão. E muitas vezes pode ocorrer, e quando vai para a gestão, pode ser tarde, talvez. Ou talvez a empresa, para fazer um turnaround, uma recuperação aí para ele poder voltar ao vigor do negócio dele, pode ser muito doloroso. E muitas vezes talvez não consiga. Então, realmente, a gestão financeira, caixa, controladoria, é muito importante. E a gente vê que no Brasil a gente é carente de gestão. Não só no nosso segmento, como eu falei, no produtor rural, qualquer outro segmento, a gente tem uma carência de gestão. Nosso país, né, não foi um país aculturado com gestão. Eu acho que está engateando, e a gente tem uma bela instituição que é a Mackenzie, né, focada bastante em gestão, como outras que nós temos no país, mas ainda é muito vaga, e até mesmo porque muitas vezes o profissional de gestão ele não é tão valorizado igual um profissional, talvez numa área de vendas, por mais que vendas traz receita, mas às vezes a área de gestão ali não tem tanta valorização e tanta importância. Porque muitas vezes eu falo assim, você vai pegar um capital de giro, você sabe qual endereço vai ter esse capital? Porque muitas vezes a gente vê alguns empresários, às vezes chega um momento que o capital está facilitado, ele vai pegando por pegar, né? E a hora que chega ele ir lá e devolver esse capital com juros, ele, cara, mas o que eu fiz com esse dinheiro? Para onde que foi esse capital? Então, por isso que a gestão nas companhias, acho que ainda mais no nosso segmento, que é um segmento né, que a gente comentou aqui da indústria a céu aberto, que o professor comentou, tem toda alguns fatores que nós não controlamos, como dólar, o próprio preço da commodity, né, o próprio clima. Então, tem 3 fatores que nós não controlamos. Então, se a gente não tem um controle eficiente de gestão, a gente podemos ter N problemas nas companhias, como inadimplência, alta de uma taxa de juros, uma variação de dólar. Igual, por exemplo, eu estou vendo aqui os produtores rurais, a gente está aqui tentando orientá-los, né? Na safra passada, de soja, né, boa parte dos produtores travou soja ali de 80 a 90 e veio vender o restinho da safra a 150. Já esse ano, a gente vê muitos produtores não travou. Eu estava numa palestra da Andave na segunda-feira, que dia 18, até falando para o professor Roberto e para os demais, foi o Dia Nacional do Distribuidor de Insumos Agrícolas. Nós temos o dia nosso, foi dia 18, né? O nosso dia do distribuidor de insumos. E teve uma palestra mostrando
é um cenário de toda a conjuntura mundo, que a soja, provavelmente em fevereiro e março, ela pode vir a 130, né? Então, assim, é aquele, o produtor travou, errei, agora não vou travar não. Então, assim, a gente tem tanta incerteza, tanta insegurança, então a gestão de caixa, a gestão do capital, a gestão financeira da companhia, ela é bastante importante. E a gente está num fórum como esse, falando de gestão, eu como administrador e como empresário aqui, como Éder, também a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que no longo dos anos a gente percebeu, a grande parte dos colegas distribuidores, que gestão é muito importante. E a gente vê alguns colegas que não estão mais hoje porque ele preocupou só em vender e achou que a venda por si só resolvia todos os problemas. Então, a gestão aí, a controladoria é muito importante. Éder, complementa aí, me ajuda aí. Não, bacana. Acho que assim, pouco a complementar mesmo, que você foi muito sucinto aí, né, nas colocações e, né, como pessoa que lida com isso com o dia a dia, né, tudo faz parte mesmo, né? Eu só adiciono que então, talvez indo lá na pergunta séria do Roberto, né, com o que que a gente lidaria, né, com essa gestão mesmo, o que fazer, né? É parte acho que é da continuidade, né? Continuar tendo pegada nesses modelos que a gente vem tentando implementar, né? Propriamente nas nossas empresas e assim como em cadeias associativas, né? De lideranças aí, né? Através de vocês, né? Como incentivadores desse processo, que é o que nós precisamos. Nós precisamos de multiplicar esses conhecimentos, essas preocupações, porque senão perde, né? Se não tiver uma coisa alinhada, que essa preocupação de risco, de gestão, de administração de custos, finanças, né? Mercados, isso tem que fazer parte de um todo, né? A cadeia tem que estar toda envolvida nisso. Acho que, mais uma vez, nós, como associação, fizemos e atualmente, né, fazemos muitas ações nesse sentido, melhorou pra caramba, né? César bem lembra aí, há poucos anos atrás, você pedia um cliente para assinar um pedido, uma nota ali, era um desaforo. Aquilo ali, o cara fala, não, eu vou na revenda do lado ali, ninguém me pede para assinar nada, não. Quer dizer, então hoje a gente conseguiu criar uma cadeia, né, de conscientizada nisso aí, na maioria dos casos, né, ainda tem as notinhas brancas aí, com certeza, mas já virou uma página passada, né? Então, quer dizer, a gente tem que evoluir. Então, acho que dentro do que o César falou ali de necessidade, eu acho que a parte de como fazer é a gente continuar batendo nessa tecla, continuar trazendo pessoas para o nosso lado, trazendo pessoas para o lado de vocês, como, né, incentivadores, como, né, instituições qualificadas nesse ambiente, porque é um assunto, né, um conhecimento que a gente não pode distanciar dele, não. Né? Cada vez mais a gente tem que se ampliar aí. Tá? E pegando só Éder, pegando que eu lembro quando a gente mandava o parte, era para mandar boleto. Você mandava boleto para o cliente, ele vinha que você tá louco, boleto, né? Então, assim, É, tanto que evoluiu, né? Você podia mandar um boleto para um cliente, né? é, Então, É verdade. nós evoluímos realmente. bastante. Eu lembro disso também. Hoje, uma operação de CRA, por exemplo, pode envolver tanto né, uma CPR como uma duplicato, que é um boleto, né? Mas Uhum. muitas operações não eram realizadas porque o produtor não confirmava a remissão do boleto contra ele, né? Quer dizer, era cultural o negócio. Como viver com isso? Quer dizer, não é fácil. Professor Isso, e Adão, aí, tem... e Ah, aí, e aí fala. aquilo que a gente falou, não adianta reclamar de crédito, né, de acesso ao É, mercado, sendo que você não faz o dever de casa, né? não Hoje a gente adianta. já está numa fase aí que já evoluiu também, por exemplo, mesmo com balanço auditado aí e tudo, você já tem uma aceitação diferenciada, né? Você já tem uma visão diferente, quer dizer, já tem um tópico, né, acima, né? E tem empresas que ainda estão resistindo, ficando lá embaixo e tal. Quer dizer, nós temos que continuar incentivando, porque todos nós tenhamos balanço auditado, tenhamos processo, né? Tenhamos regras, né? Tudo que vai trazer benefício para o produtor, né? Não vai fechar a porta, né? Nós todos queremos participar do mercado, queremos crescer, né? Mas com o padrão, né? O que a gente tem que é inibir a entrada de pessoas fazendo o errado, né? Que é o mal concorrente. O concorrente com processo, com gestão, com conhecimento, né? Com visão de futuro, com perspectiva, né, moderna de negócio, ele é excelente. E aquele que quer fazer do jeito dele, né? E puxa toda a ideia para ao contrário, né? Sim.
Bom, professor Adalmar, tem mais uma pergunta aqui, mas eu acho que devido à questão do tempo, tem também, acho que, não sei se tem pergunta do pessoal que está participando, ou também tem a parte que o senhor vai fazer o encerramento, né? O que o senhor orienta aí? Não, eu acho que assim, a gente fica muito feliz, né, quando a gente percebe assim que muita coisa que vocês falaram aqui tem muita aderência com o que às vezes a literatura acadêmica fala. Então, por exemplo, na fala do Weber, a questão da qualificação da concorrência, né, que o professor Michael Porter lá coloca, né? Quer dizer, a intensidade da concorrência muitas vezes ela ocorre em função de uma má qualificação, né? Ou seja, pessoa que não sabe fazer conta, né? Como disse o César, acha que faturamento é que paga as contas e não a margem de contribuição, né? Então, ele começa a puxar uma concorrência, talvez não intencional, mas ele, por falta de conhecimento, acaba, né, prejudicando o mercado como um todo. Isso diminui, vamos dizer assim, a atratividade desse setor até por uma eventual, vamos dizer assim, porta de saída, né? Quer dizer, quando alguém eventualmente não tiver sucessor, quiser fazer a realização da venda desse negócio, né? Então, acho que o nosso papel aqui é esse, tentar ajudar esse segmento. O Roberto que trouxe esse segmento assim para o estudo dele, né, da tese de doutorado dele, e em cima disso que a gente está, então, assim, reforçando a parceria. Acho que foi esse webinar foi importante para isso também, para mostrar, somente para nós que às vezes não estamos no campo, né? Ainda não estamos ainda, mas via Roberto estamos, e que devemos estar em breve, né? A gente Sim, aqui que o nosso time de pesquisa ele joga no campo, né? Ele tem que estar lá no campo vendo o problema, conversando com as pessoas, só conversando, só sentindo, né? É que a gente vai entender toda a complexidade que esse segmento tem. E assim, a ideia comum, né, o senso comum das pessoas é distribuidor, complexidade baixa. Acabamos, né, de confirmar que não é isso, né? É uma complexidade altíssima, né? Várias variáveis não controláveis, investe capital de giro na frente, né? Toma o risco do recurso, toma o risco da inadimplência, toma o risco de manter a mercadoria, né, o produto em estoque, com baixas margens, né? E então esse é o negócio que vocês colocaram. Eu acho que foi muito bom. A gente tem lá uma discussão da teoria do ciclo de vida, né, do negócio, que é o empreendedor, né, que talvez tenha sido o caso do Éder, né, que começou lá no campo, né, com um conteúdo de técnico, né, e que passa com o tempo fazendo a evolução, né, adquirindo novos conhecimentos, vai incorporando técnicas de gestão dentro do seu negócio, né? E aí o contraponto do César é que a minha empresa já nasceu com essa pegada de gestão. Então acho que foi muito bom porque combina com o desenho da pesquisa da tese de doutorado aí do Roberto. Então era mais isso. Eu queria agradecer aqui a presença de todos. Acho que foi muito rico, né? A participação de vocês. Acho que nós temos aí uma jornada pela frente, ao lado, né, de vocês. E esse é o papel do programa de pós-graduação em Controladoria e Finanças, né? Estudar o fenômeno, as causas do fenômeno e ajudar a resolver, assim, a tentar propor soluções para que, de forma colaborativa, isso seja minimizado. A gente não pode se conformar com algumas coisas, né? Assim como é o papel da ADCER, né? A ADCER vê, né? Acho que o senhor Éder falou bem, né? Que não pode ser assim, não pode continuar assim. Quer dizer, as pessoas, os empreendedores novos têm que receber, ou mesmo os já tradicionais, mas que resistem, né? Eles têm que receber esse conteúdo para se atualizar e poder sobreviver, né? Só assim a gente vai conseguir se sustentar, né, num mercado super competitivo. Agradeço. Roberto, fique à vontade. Bom, acho que vai ter tempo para a próxima pergunta ou não? A gente vai já partir para o encerramento, professor? Já está no horário, não? Eu acho que sim. Eu acho que podia deixar uma palavra de encerramento dos palestrantes. Sim.
Então, da minha parte, eu só quero agradecê-los aí, obviamente, né? Fico muito honrado com a presença do Éder, né, presidente da Adser, e do César também, que, né, enfim, ambos são empresários do setor. O Éder também é produtor rural, enfim, estão à frente da Adser, conhecem bem as questões que a gente está discutindo. Muito obrigado a vocês e passo para vocês, então, aí fazer as considerações. Tá, joia. Não, obrigado aí. Eu também só tenho a agradecer aí. Acho que foi bacana, viu? Muito boa iniciativa, Roberto, né? Toda a Tamara aí, acho que muito boa a participação de vocês, né? Desde que a gente está se conhecendo aí. Trouxe à tona aí assuntos relevantes, né? Sem ser os assuntos práticos nossos do dia a dia, né? De falar realmente de negociações, de insumos, né? De plantas, né? Acho que é um assunto estratégico mesmo aí, envolvendo, né, a cadeia de gestão, né, de planejamento, né, de risco, de sustentabilidade. Bacana, viu, Roberto? Parabéns, foi um prazer poder Obrigado. estar contribuindo um pouco aí, aprendendo com vocês aí. Tenho certeza que ainda vai ter, né, teremos novas aulas aí, novos aprendizados, né? Fica à disposição e agradeço demais pelo convite, poder ter contribuído aí. Um abraço aí, é bom revê-los aí, prazer em ver vocês, César aí, acho que, né, estamos perto aí, mas a gente se encontra pouco, né? Tudo de bom aí, né? Boa noite a todos e muito obrigado. Bom, pessoal, também sim foi um prazer. Queria agradecer também à Adser por estar proporcionando isso aí para até nossos distribuidores que estão aí assistindo aí esse webinar, aos alunos, aos mestrados, aos doutorandos, aos professores, a toda a equipe da Mackenzie. Agradecer para a gente estar um pouquinho falando como nós, quando a gente sai da academia e vem para o dia a dia de uma operação, de um negócio, né, que muitas vezes está lá na teoria e aqui na prática tem hora que, ou como se diz aqui no mineirês, o bicho pega, né? Mas a gente sabe que a teoria aliada à prática e vice-versa tem muita sinergia, né? A gente não pode ficar só em cima dos livros e só em cima da prática. Então, realmente foi gostoso a conversa. Refriso, igual o Ed falou, a gente saiu de... Geralmente os temas muito nossos é do produto, é da soja, é da técnica, e muitas vezes o tema gestão, a parte financeira, muitas vezes é pouco falado, né? E é um ponto muito importante de qualquer negócio, até na nossa vida pessoal, de a gente ter a gestão financeira e um pouco talvez cultural. Então, eu agradeço mais uma vez a toda a pessoa da Mackenzie, ao Éder aí, né? A gente esteve junto aí debatendo, que as ideias convergem, ao Roberto, ao Sildomar e toda a equipe aí da Mackenzie e todo o pessoal que esteja nos assistindo aí. Muito obrigado. Ok. Legal, Excelente. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado, Boa noite, Roberto. então. Obrigado, César. Obrigado, Éder. Obrigado a Jaqueline aí, que conduziu aí a equipe Sim. de organização, se desdobrou, os líderes aí Esse evento é um evento produzido pelos alunos, né? Os alunos de mestrado, doutorado que conduziram, né? A gente só dá uma olhada, olha, esse tema faz sentido, né? E essa é um jeito de produzir conhecimento. Então, quem traz os temas são os mestrandos e doutorandos para a gente discutir. Então, agradeço demais aí a todo mundo. A gente até respira, né, agora, porque foi uma semana intensa aí. E também a gente fica com os níveis de incerteza são outros, evidentemente, mas a incerteza é vai conectar, não vai conectar, né? Mas estamos à disposição, o programa está à disposição para todas as parcerias com associações de empresas, né? Porque a nossa pegada é essa, é tentar ajudar a resolver os problemas, né? Melhorar a gestão das empresas, produzir as inovações. Tá bom? Obrigado, boa noite. Até uma próxima. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Beleza? Até Boa já, noite. pessoal. Tchau. Boa noite.